Eu estou no sul da França, numa vila chamada Menton. Então, é uma área mais urbana ou mais rural? É uma área urbana e de praia, Né? mas Ah, a meia hora da montanha. entendi. Então é litoral, assim, é no Isso. sul mesmo. Entendi. Não é uma área rural, Não é uma área rural. Ah, que não. ótimo. E ô, Luciano, o que que fez você optar por esse tipo de agricultura, né? Esse tipo de prática? O que que te motivou? Você sempre cultivou assim, a parte agrícola? Você já era convencional? Ou que você quis mudar? O que que te fez você optar por fazer esse tipo Não, de agricultura? eu fiz um curso de meio ambiente quando eu saí do ensino médio, e esse curso me cativou completamente. E eu segui como profissão, né? A profissão ambiental. Eu fui guarda florestal durante 10 anos, e eu conheci Uhum. meu marido no Rio de Janeiro, e ele também é guarda florestal, e ele adquiriu um sítio. Hum, E lá nós habitamos, do lado do Parque dos Três Picos, e começamos a trabalhar o sítio, casa, mas ao mesmo tempo trabalhando como guarda florestal. hum, Então, eu nunca consegui desenvolver nada no meu sítio. Mas quando eu fiz o curso de meio ambiente, eu me apaixonei por compostagem. hum, E eu gostava muito. Fiz meu estágio interno em compostagem. E teve hum. um dia que foi um dia mágico, que foi o dia que até que o professor comentou que eu vi um lagarto australizando o composto. Foi como se aquele momento parasse e eu sentia a profundidade da terra e eu me encantei com compostagem. Mas como a vida foi chamando para outras coisas e eu segui outro caminho, virei guarda florestal Uhum. e fui encontrar a compostagem de novo trabalhando numa APA, em Lumiar, que era uma área de Hum, preservação ambiental, em que a comunidade colocou essa necessidade. Então, a gente achou um grupo que fazia compostagem em balde, em Friburgo, para dar palestra. E eu falei, eu também conheço um pouco, eu estudei há 10 anos, eu posso falar da compostagem rural, com esterco. E ali foi um despertar para mim. E hum, as coisas no governo também já estavam andando difíceis para a minha profissão, né? hum, E surgiu a oportunidade de vir para cá. Meu marido foi convidado para trabalhar uhum, e o meu cunhado falou: Luciana, a gente precisa de quem entenda de permacultura e agricultura biodinâmica. uhum, Então eu falei: bom, já estou fazendo trabalho com compostagem. Eu também já tinha começado um trabalho com homeopatia, porque a minha sogra homeopata eu tinha muita curiosidade, né? E uhum, quando eu vim iluminar um curso, me chamou a atenção, porque eu não entendia como a homeopatia da agricultura e a minha sogra é médica, o que ela ia achar. Aí eu fiquei meio assim, né? Achei, será que é uma coisa meio profana? E aí ela falou, Lu, desde que não use agrotóxico, tá bom. E foi super uhum, legal, porque eu aprendi muita coisa, eu aprendi a ver esse lado energético das coisas que eu não tinha noção dessa intensidade, uhum, né, no curso de uhum, homeopatia. Então, eu aprendi também a trabalhar com mapa homeopático, que ele ensina a ver o terreno, com radiestesia. E eu comecei a fazer um curso ave, de avicultura orgânica. uhum, E esse curso também foi bem legal, mas eu não consegui concluir porque eu tive uma gravidez muito complicada, o que me uhum, tirou um pouco do sítio também, e eu tive que fazer repouso. uhum. Então, eu fiquei meio frustrada, porque quando eu descobri o que eu queria, eu estava completamente estagnada, né? Sem poder me movimentar nem no meu jardim. Uhum, Então, foi um momento difícil de pandemia. uhum, E então eu pensei, vou fazer um curso de biodinâmica. É o que o Mauro precisa, eu gosto, já sei uhum. trabalhar com homeopatia, por que não?
Hum. E comecei a localizar os meus amigos que sabiam de biodinâmica, e entrar em contato, pedir para eles me dar curso, me ensina, por favor. E aí eles mandaram o link do professor. Nossa, eu fiquei muito Uhum. feliz. Eu falei, caramba, é isso que eu preciso. Vim em Olha. Botucatu, o curso presencial, mas era longe, caro, pandemia. Então Uhum. foi perfeito para mim Entendi, quando o curso apareceu. Sim. entendi. Que bom. E o seu sítio está lá ainda? Sim, o sítio está lá. A gente Seu sítio. tá alugado para um Aham. casal que também gosta de agrofloresta, que está mantendo jardim, horta. É um sítio de 54 mil metros quadrados, ele é grande. E Aham. eu também tenho outro terreno que eu comprei com duas amigas e dá para fazer bastante coisa também. Entendi. Então, assim, É, você está com bastante projetos na cabeça, né? sim. Mas você quer aplicar esses projetos. E aí, no momento, você está aí, onde você está na França, né? Você está conseguindo aplicar aí, né? Pelo jeito, você também tem um jardim aí, tem Então, o meu uma área marido aí. trabalha e eu estou ajudando ele a aplicar o conceito da compostagem biodinâmica. Uhum, O chefe, né, ele gostou muito e comprou os uhum, insumos e a gente começou a aplicar os preparados no composto e aplicamos também, né, tudo em equipe, o preparado 501 no uhum. jardim que tem aqui na beira do mar, que ele tem vários jardins espalhados pela cidade. E a gente estava esperando para ver o resultado, mas ele também aplica o calendário, já com os outros Tá, jardineiros. tá. E eu estou aprendendo, né? Como eu falei para eles, também os meus primeiros passos. Então eu sei que eu vou errar bastante. Hum. Só que o que é interessante é a identificação dos insumos, que aqui é tudo jorrando de vitalidade. Eu ando na rua, eu vejo valeriana em tudo que é lugar, na beira da Aham, estrada, no muro de pedra, urtiga aham. dioica. Então, tá tendo Aí, contato com esse insumo é muito interessante. entendi. E o objetivo é ser o chefe do seu marido, é isso? O Isso, por objetivo enquanto, sim, porque eu ainda não é. tenho agrupamento familiar, então não posso trabalhar legalmente. Só a Entendi. partir de setembro. Isso. Ah, legal. E É. aí, qual que é o objetivo dele aí? Então, ele produz num É, terreno um pouco maior, é que é produtor também. afastado da cidade, Uhum, e eles produzem de todas as variedades, assim, realmente no modelo de permacultura, e a gente também tem galinha, e uhum, está uhum, começando a movimentar esse terreno na montanha. uhum. Então, e Isso. você está num lugar aí, você sabe que está falando, né? A França é um lugar, você está falando de radiestesia, né? A França é referência aí, né? Não sei se Sim, você sabe aí, né? Então, essa parte, né, que a gente fala que é uma parte mais metafísica, né? Ou seja, aí você vai estar trabalhando com eletromagnetismo, você vai estar trabalhando com outros tipos de forças físicas, né? Aí onde você está é um ponto referencial, tanto que a radiestesia é reconhecida até como prática médica aí, não sei se você sabe. sim. Então, assim, Homeopatia também é muito forte aqui na França. é muito forte. Então, você está num lugar, assim, um lugar bom aí de conhecimento, até eu acredito. A Europa, de uma maneira geral, tem muitos aspectos muito avançados nesse aspecto, até da biodinâmica, né? Em relação ao Brasil aí, é mais avançado, até essa parte, né, dessas agriculturas mais alternativas e tudo mais, né? E você também é diferente, né? Você é uma experiência interessante que você está tendo aí, que você está lidando aí, você está conhecendo dois sistemas, né? Então você conhece o sistema tropical, que é lá no Brasil, e você está conhecendo aí é temperado, né? Ou seja, o inverno tem o inverno, né? Tem as estações aí é bem temperado, né? Sim. Então, ou seja, são sistemas diferentes, né?
Então, inclusive, a gente até, esses dias eu estava até dando aula, né, mostrando que o sistema, aí neva aí, ou não? Sim, aqui não, na praia Não? não, mas na montanha, onde meu marido trabalha, meia hora neva. E aqui Uhum. onde eu estou, exatamente, tem um clima onde muitas plantas tropicais se adaptam bem. Aqui Ah, a gente é? tem banana, a gente Ah, tem então é um clima um muita, tem pouquinho... até araucária. Tem uma araucária em frente à minha casa, é muito Entendi. legal. Tem Então, muita planta exótica aqui, ameixa amarela, hum, néspera, tem é muita porque é variedade, sul, né? Sul da clima França. tropical. É. Isso. Então você tem um pouquinho tropical aí, né? Porque eu estava falando, porque a gente, a própria biodinâmica, né? A própria a cultura, a agricultura que foi por muito tempo, ela foi importada aí do clima temperado, né? Então, e trouxe para cá. E na verdade, quando você aplica o sistema, o conceito de agricultura que é aí da Europa, você aplica aqui no Brasil, que é o grande erro, né, que acontece. Porque eu estava até falando, né, existe uma diferença. Enquanto aí os solos, aí na Europa, os solos são ricos com minerais, eles são pobres de vida, assim, tem o micro-organismo, a vida do solo não é tão viva, é mais para... Tanto é que aí precisa revolver o solo para ativar a vida, né? É mais Então, ou menos, eu acho que é um conceito que aqui também já está caindo um é, pouco, porque assim, ó, o solo é muito rico, a água também. Aqui então, você vê que a água é rica em magnésio, é rica em cálcio, você tem que então, usar descalcificante, né? então, por isso que eu tô falando, Então, porque aí ele é rico em mas assim, ó, minerais. quando a gente vê a questão da matéria orgânica, eu vi isso quando eu entrei numa floresta aqui no terreno para fazer o buraco para botar urtiga. E foi Uhum, muito interessante, porque quando eu cavei, a camada superficial, que era feita com folha de quercus robustos do carvalho, é, era uma camada de folhinha seca, embaixo uma é, camada de turfa sei. preta, Uhum, e embaixo o solo ele é extremamente argiloso e pesado. Mas aquela turfa que se formava ali em cima fazia com que o solo fosse completamente agregado. E aí eu tive consciência assim do poder da floresta aqui. uhum. E onde eu trabalho, a gente trabalha sem revolvimento. Ah, é? Aí Isso. vocês não gradeiam também. Não, a gente não gradeia, a gente não revolve, a gente movimenta o mínimo de solo superficial para plantar, Uhum, porque o foco do meu cunhado é trabalhar a compostagem do restaurante no jardim. Então, ele uhum, tem muito composto disponível. E o solo de jardim é um solo de pedregulho, de resto de entulho, que ele, ao uhum, longo dos anos, conseguiu agregar e deixar um solo maravilhoso, assim. Então, uhum, eu vejo que já tem muitas frentes aqui também que uhum. já estão fazendo essa permacultura de utilizar matéria orgânica, sem precisar fazer esse revolvimento, mesmo em Entendi. grande escala. Sim, Entendi. Então, é como que se assim, aí no caso de vocês, vocês não é tão rigoroso, não é tão temperado, né? exato. Aqui também tem. Como assim como assim, você não precisa de, não faz tanto frio, né? Não neva como você falou, né? Sim. Então, talvez você vai se aproximar um pouco aqui até com o clima aqui do sul do Brasil, né? Talvez seria sul do Brasil, aqui onde o estado de São Paulo, né? Subtropical aqui, seria um pouco. Então, aí realmente vocês vão valorizar da mesma maneira, né, a matéria orgânica, vai ser muito importante, né, como você falou, para ela que vai estar agregando o solo. Vocês trazem algum insumo de fora ou não? Fora esses resíduos do restaurante que você falou? Eles ganham da prefeitura resto de poda, o que é muito legal, Muito bom. porque a cidade é muito reflorestada, tem muito material que decompõe rápido. Que ótimo. Utiliza a palha também, como cama de galinheiro, que é Uhum. comprada.
E eu acho que só. E substrato para muda também. Não usa Entendi, muita coisa de fora, não. Usa entendi. bastante insumo interno mesmo. Ah, que Bastante ótimo. coisa que se produz ali mesmo. Poda, Aham. E sim. assim, que é um problema da agricultura da orgânica, é às vezes o resíduo sujo, né, que se traz de fora. Às vezes você não usa nenhum tipo de, por exemplo, existe às vezes o lodo de esgoto, as pessoas usam, você não usa Ah, nada disso. não, e o restaurante só produz com alimentos orgânicos ele. Aham, Então, também até o resto de alimento que entra também é orgânico. O esterco entendi. da vaca que a gente pega também é Ah, orgânico. Então, também a é gente orgânico. preza pela qualidade 100%. O restaurante ele não produz plástico, ele é Ah, 100% livre de plástico, não usa nada. e qual que é a A alternativa para o plástico que vocês Ele fazem? usa um outro tipo de material Hum, que é feito com fécula de mandioca, como se fosse um plástico biodegradável, um que você plástico lava, ele com se amido, desmancha. né? É um plástico de Isso, amido, né? amigo. É, Entendi. Olha que interessante. Isso aí sim. é uma coisa que acho que muita gente ia querer saber, né? Muita gente, talvez aqui no Brasil ainda não está forte ainda, talvez aí, né? Não, Deve. em São Paulo tem um restaurante que trabalha com biodigestor para produzir o gás de cozinha com o Uhum. biodigestor. E eu acho que é um projeto bem interessante, que eu também tentei trazer para cá o biodigestor, que eu também acho que é uma ideia muito legal. E eu vi que Com os aqui restos da cozinha? próximo, isso com o resto de cozinha. É. E em Agora o problema Marseille, do. aqui do lado, também estão fazendo um restaurante 100% ecológico também, que tem luz Uhum. solar, que o restaurante funciona com biodigestor, com jardim, com uma proposta também bem ambiental. Eu sinto que depois dessa pandemia, a questão ambiental ela vai ter um foco mais forte. Eu senti Uhum. isso forte. Ah, Assim. vai É, precisar. Vai aumentar, sim. tá. As pessoas estão tendo mais consciência, Ah, sim, sim. sim, e que trabalham com isso, né? Eu também acredito nisso. E vocês estão conseguindo produzir, assim, a produção de vocês está boa ou vocês ainda estão com produção baixa ou está tendo doença, problema de doença ou não? A gente começou agora em outubro, praticamente. Meu marido retornou e Uhum. a gente tem muito problema de fungo que Hum, ataca a ervilha, a vagem e também problema de míldio no tomate também pega. uhum. E acho que é mais isso mesmo. Mas no geral dá para colher bastante coisa. Dá para colher. Então, Dá. assim, ou seja, isso é sinal de que assim, vocês ainda dá para melhorar ainda mais o solo de vocês, dá para melhorar ainda. Ah, tem bastante coisa para fazer. No terreno da Aham. montanha, ainda precisa agregar bastante o solo, botar mais compostagem para É. conseguir. Agora, o que que você faz para estar fora a compostagem, para estar produzindo a matéria orgânica? Assim, vocês não utilizam uma parte mais Hum. arbórea, de pomar, Tem árvores? muito cítrico. Aqui é a terra do citron, fala. Ah, é? E é conhecida na Europa inteira como a terra do citron. Uhum, Mas ele aduba com esterco e agora a gente vai uhum, começar a passar pasta biodinâmica nos troncos que estão mais necessitados uhum. e também vou fazer o preparado 501, porque esse ano está com pouco sol, está muito chuvoso o verão, ainda está muito frio, nevou em É, abril, coisa que raramente acontece aqui. que já vai Então, resolver bem essa parte seu aí de fungo, viu? O preparado 501, é ele vai melhorar bem o fungo, porque o isso, fungo mas é do escuro, né? Ele é mais falta de luz, e o preparado 501 vai trazer a luz, aí o calor, né? sim. Então, já ajuda bastante. Pode jogar o 501, né? Que, que é um. E aí você vai prevenir. Não é para matar, né? É para prevenir. Você vai prevenir aí o fungo, né? Aqui eles usam muita calda de urtiga também.
Só que eu também leio muito a Ana Maria Primavesi, né? Que ela fala que quando a pessoa chega ao ponto de ter que usar cauda, é porque ela já está com o alimento doente. Então, se você deixa chegar nesse ponto, você tem que trabalhar os nutrientes do solo. E o que é que está faltando? Está faltando fósforo, está faltando, às vezes, o nitrogênio que está demais e falta o cobre, que vai equilibrar, o zinco, o manganês. Então, eu acho que o segredo está aí, em você achar meios orgânicos de agregar o solo, de enriquecer do nutriente que realmente está precisando, para você ter uma planta forte que a praga não consiga, né, comer muito, Exatamente. porque um pouco Exatamente por sempre isso que eu vai tô, ter. isso, é É. por isso que eu tô falando. Então, você fortalecendo o seu solo, Mas você a minha resolve. curiosidade é essa, Roberto. Como achar esses nutrientes de maneira natural? O cobre. Tá. Onde eu vou achar o cobre na natureza para me conseguir introduzir no meu solo, para ver Então, se os por isso que eu digo assim, micro-organismos também vão conseguir absorver, né, e é, sintetizar. Ainda porque tem isso. exatamente. Então, assim, você já fez alguma análise do solo aí? Não. Ele tem? Não. Eles têm análise, mas eu ainda não tive acesso. Então é importante você dar uma olhada, né, depois para Sim, ver o que que é. Mas de uma maneira geral, o que a gente fala é o seguinte: isso você melhora com. Eu vou dar existem várias maneiras de você melhorar isso. Principalmente o segredo, e pelo que eu estou falando, parece aparentemente o sistema aqui não é tão longe, não é tão diferente do nosso aqui no Brasil, aqui onde a gente está, no sul do Brasil, ou no centro-oeste aqui, né, do Brasil. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais ou menos aqui, né? No sul é um pouco mais frio e depois lá para cima é bem mais quente. Mas aqui perto, o que a gente fala é o seguinte: você tem que trabalhar com a vida do seu solo. Só que o que as pessoas confundem, né, é que acredita-se que coloca-se a matéria orgânica para alimentar a planta, né? Então você fala, vou colocar e por exemplo, principalmente a agricultura orgânica faz um pouco essa confusão, né? Ela substitui insumo. Você fala assim, então de vez de eu sim, jogar o NPK, eu vou jogar adubo. Para quê? sim. Para alimentar. É, Só que o NPK, quando as pessoas jogam, o convencional joga, ele está jogando para alimentar o nutriente, né? Para alimentar a planta direta. Ele acha que ele vai fazer isso, ele substitui isso pela matéria orgânica. E que, na verdade, é um erro isso. Então, o que você faz? Você joga a matéria orgânica para alimentar os micro-organismos. E os micro-organismos é que vão liberar os nutrientes, os minerais para a planta. Entendeu? sim, mas E para a planta absorver, você tem que ter o equilíbrio dos nutrientes, que é tá, aí aí, que pega. aí Por a gente vai quê? chegar. A Então, é gente isso que eu vou coloca o chegar. composto, né? Que Vou chegar é lá, mas assim, e aí você pergunta, primeiro, quem vai fazer o homem, ele tenta, ele coloca uma coisa, as pessoas, né, o produtor, ele coloca um nutriente, o que ele vai fazer? Ele sempre que ele coloca a tendência, e a maioria das vezes é que acontece, ele vai desequilibrar outro, sim, entendeu? E aí é difícil acertar a mão, você tem que saber muito. E a convencional, ela vai considerar três, né? Três, no máximo aí três nutrientes, alguns micronutrientes, no máximo um ou dois, né? O cálcio, o fósforo e o cálcio, magnésio e enxofre, né? No calcário. Então, considere só isso aí, que na verdade a própria Primavera fala que existe mais de 45 micronutrientes e que, na verdade, ninguém está olhando isso, ninguém olha isso, o convencional. E então, quem que vai regular isso? Quem que são os melhores reguladores desses micronutrientes? São os micro-organismos do solo, é a vida do solo. Então, a natureza, ela foi feita, ela por muito tempo, ela sabe o caminho, ela sabe o que tem que fazer, o que a planta precisa, né? Então, os próprios micro-organismos vão existe essa comunicação que vão fornecer os nutrientes necessários.
E aí outra coisa, outro aspecto importante é você também trabalhar com a biodiversidade de plantas que você está plantando aí. E quando eu falo biodiversidade de plantas, eu estou falando de biodiversidade não só da planta que você cultiva aí, mas também da matéria verde, da biomassa que você vai estar produzindo, que você produz. Por que que eu digo? Porque cada planta, né, ela tem uma quantidade a mais de micronutrientes do que a outra. Entendeu? Então, se você só tem uma planta, poucas plantas, você vai ter poucos micronutrientes. Se você tem mais variedades de plantas, você vai ter mais, porque cada planta, e isso é da natureza, ela tem uma quantidade a mais de micronutrientes, né? Ela produz uma quantidade a mais. Entendeu? Então, você tendo essa biodiversidade de plantas, tendo a biodiversidade de micro-organismos, ela vai colocar, você vai ter aí a quantidade certa de micronutrientes para a planta. Tá? E isso eu estou falando sem utilizar preparado ainda, hein? Então agora a gente pode aí colocar no preparados biodinâmicos. Os preparados biodinâmicos, eles trazem inteligência, trazem forças que fazem, né, isso o próprio Rudolf Steiner fala, da capacidade de transformar, né, nutrientes, de transformar os elementos químicos. Por exemplo, acontecem transformações de elementos químicos no solo, e quem faz isso geralmente são os micro-organismos. Mas para ele fazer isso, tem que ter toda uma condição adequada, senão ele não faz. Né? Ele tem que ter. Então, o exemplo clássico, né? A própria minhoca, né? Já se fez, né, experimento, você conhece esse experimento, né? De um solo que tinha X de cálcio, né? Colocou-se lá as minhocas, né? E na mesma terra, depois de um tempo, dobrou, triplicou a quantidade de cálcio naquela terra. Né? Aumentou, multiplicou várias vezes. Eu não sei exatamente quanto que multiplicou, eu sei que multiplicou bastante. Ou seja, a própria minhoca, esse experimento mostra que a minhoca, ela transmutou aí, ela transformou, ela fez aparecer o cálcio na terra. Entendeu? Então, o grande segredo é esse. Isso é um experimento que conseguiram fazer com a minhoca. Então, imagina a quantidade de seres vivos que existe na Terra que vai trazer essa capacidade de transformar. Né? O que eu Então, vejo aqui que o francês ele gosta de usar muita palha. mas que Eu bom! gosto, não sei, porque às vezes eu acho que desequilibra também, porque eles usam em tudo. Isso eu falo pelos vídeos que eu assisto no YouTube. Na maioria das agriculturas que eu vejo, até eu vi um que o cara falou da experiência dele de 10 anos produzindo. E ele falou exatamente disso, que hoje ele usaria menos palha do que ele usou, porque ele acabou abafando o solo dele de uma maneira que as ervas espontâneas já não cresciam mais. E de tanto compactar carbono, tinha época que ficava com cheiro. Então, Então, ele botava palha nos caminhos, ele botava palha nos canteiros, então, entendeu? E mas isso acabava ainda, que a palha não exatamente. se decompunha, porque aqui as coisas demoram a se decompor. Isso, Então, então, não tinha essa é a relação diferença. carbono-nitrogênio, Então, essa é a diferença. entendeu? Entendi. Então, eu prestei atenção bastante nesse vídeo, que eu vi que aqui, até nas praças públicas, você vê que eles usam muita palha. E é uma palha que não é uma palha de qualidade. Para mim, ainda tem isso. A palha tem que ser de qualidade. Olha o vento. Tem que ser uma palha de floresta, que decompõe rápido, que vai agregar com esterco, com o resto de alimento, que vai decompor bem, que vai aquecer. Então, eu sinto aqui que eles prezam mais pela facilidade de comprar um fardo de palha e utilizar do que ir lá na floresta e recuperar esse Entendi. material. Então, essa é a diferença. Aqui no... Tudo bem aí? E no Brasil, a gente tem excesso, né? Então, é diferente. Aqui no Brasil é interessante a palha, porque realmente falta palha aqui, né? Exato, sim. E aí, pelo que você está falando, é muito. É essa vida que eu estou falando, que aqui é mais viva, aqui tem. Então, aí os micro-organismos não estão tão ativos como aqui, entendeu? Sim. Então, realmente, aí está fazendo ao contrário, né? Está pegando um sistema que é daqui e tentando implantar aí, provavelmente, né? Exato.
então também vai dar problema, né? Mas existe o nível ótimo e você você tem que achar o nível ótimo da quantidade de palha. Se for Sim. muito, né? E eu acredito. E você tem que ver na natureza aí, né? A natureza aí, as florestas como elas são, né? Então, eu vi isso esse dia que eu fui cavar o buraco para botar, fiz tudo errado, mas tudo bem, foi a experiência. Uhum. E aprendi a ver o solo da floresta, porque eu cavei um buraco profundo e eu senti que aqui eles precisam muito do... como o milefolium, ele faz uma turfa no solo quando ele se espalha, Uhum. aqui na floresta você vê essa turfa de raízes que vai criando esse vínculo com as outras árvores e tudo vai se entrelaçando. Então, aqui também tem isso, tem muito cogumelo espontâneo, né? E eu sinto que esse fungo é necessário para o solo daqui, para a vida do solo, para ajudar a promover os micro-organismos. E aqui você tem muita variedade de poucas árvores, tipo o carvalho tem muitos pés na floresta. E aí o rapaz que é jardineiro me explicou que sempre junto com o carvalho tem um outro tipo de árvore que cresce junto. E aí ele me mostrou. Então Olha é aí, interessante que tem as associações também. entendi. E aqui é a dificuldade para a gente achar o carvalho, né? O pessoal fica doidinho. Onde que eu acho carvalho? Onde que eu acho carvalho? Para fazer os Sim. Não, preparados. tem E você, muito, muito, todos os lados. entendi. Então, é interessante, isso que você está fazendo é o caminho correto. Você está olhando o ecotipo do local que a gente fala, né? Eu Ou seja, observo bastante canais de isso. água. Eu fiz também o mapa para identificar onde tem fluxo telúrico negativo, porque às vezes na Entendi. Terra tem falhas, né, geológicas, e com o pêndulo eu consegui identificar campo negativo, onde é que passa. E foi muito Hum, interessante que eu peguei um que saía de uma ruína, uhum. que era realmente num lugar que não tinha nada, que tinha um monte de planta, parecia uma floresta assim, espontânea. E quando deu outro ponto negativo, eu faço no papel. E eu fui no terreno ver, era um poço que tinha sido cavado e a água que saía dele era dessa falha geológica. E Ó, aquele tem um, ambiente formava um campo tão negativo quanto o da falha geológica. olha Foi só, muito legal. E aí saiu um outro cruzamento de uma linha do outro lado. E quando elas se juntaram, era um lugar que nada cresceu do que foi plantado. Foi plantado vagem, foi plantado couve, e exatamente onde as linhas se cruzavam, só tinha o quê? Urtiga dioica. olha, a urtiga, Então, né? ela cresceu para ordenar o caos que estava tendo ali de desequilíbrio por conta dessa linha Olha de só, água subterrânea que passava ali no terreno. perfeito. Olha aí, E muito aí eu bom. estou pensando em usar o pêndulo para identificar também deficiência de nutriente, Uhum. fazendo papel, todos os 40 nutrientes, 45, e questionando tal lugar, o que falta, o que tem excesso, qual pode equilibrar qual. Talvez seja um caminho Uhum. também utilizar a radiestesia para... Eu Sim, pensei isso nisso, vou testar. é interessante, usar a radiestesia para você fazer estudar o ecotipo do local, né? Ou seja, É, isso nossa, isso é fundamental. Acho que muito, pô, a gente não vê isso. Se você estiver usando, você está criando aí, e é bom você anotar os resultados, né? Porque você está tendo informações aí importantíssimas. Olha essa informação que você trouxe para gente. Então, um lugar que tem muita ortiga, provavelmente tem alguma coisa ali, né? algum fluxo telúrico É, negativo. algum E aí, fluxo. realmente, a menina falou: ah, Lu, de onde você viu esse campo negativo, brota uma água. E do outro lado, não brotava água, mas ele se Uhum, encontrou numa fonte que era a água dessa falha negativa. E acima dessa falha é de onde eles tiram água para o jardim. E é um campo positivo que emite energia para o cosmos, que também existem os canais de dreno, que aham, da Terra ela retira a energia e também uhum, tem outro ponto de dreno que ela capta. E, geralmente são poços,
são lagos que tem no terreno, são piscinas, são pontos que você está emitindo energia ou recebendo. E pode ser positiva ou negativa, não que isso seja ruim, Não. mas que está fazendo esse equilíbrio. Cria um movimento, né? Cria um movimento do... Exato. Então, é muito legal você identificar esse campo no terreno. Em cima disso, você conseguir fazer o seu planejamento de onde vai ficar a estufa, porque você também não vai botar ali. E aí Entendi. você vai captando mesmo a energia do local, né? Porque eu sinto que é observação. Se você não está ali no dia a dia, vendo as estações, vendo o que nasce, o que não nasce. Essa é a verdadeira, eu vou falar para você, essa é a verdadeira agroecologia que você está fazendo, porque a agroecologia é isso, é cada produtor, você entender o porquê das coisas e não simplesmente fazer porque você aprendeu como fazer em algum lugar e querer pegar essa receita e tentar implantar aí, que é o que a grande maioria faz. Então a gente ensina, né, a nossa ideia é ensinar você entender o porquê do que está acontecendo no seu local através dessa dinâmica, e você está usando, a gente fala através da observação, e você está usando uma ferramenta a mais, que é a radiestesia, né? E utilizar para quê? Para você entender o seu local. Quando você entende o seu local, aí sim você aplica. Porque senão você cai nos erros que a gente faz. A gente pega uma receita pronta de um lugar que deu certo naquele lugar e vai tentar implantar no nosso lugar e dá no que dá. Muitas vezes não dá certo. E aí a gente não sabe por quê. E aí fala que, por exemplo, esse tipo de agricultura não vai dar certo. Então, quando você faz isso que você está fazendo, você está no caminho certo. Tá? A ideia, a gente quer passar, a própria Primavera, ela batia muito nessa né, de você estudar o local, né, e implantar o que o local diz, né, que nem ela fala do experimento, né? Você quer saber que planta, qual que é a melhor planta para plantar, e pega um punhado de sementes, Areia, solo. aí joga no solo e vê qual que dá ali, né? Então ali aquilo vai dizer o que você tem que fazer. Então, é isso, assim, a ideia é essa. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a desenvolver a individualidade do local. E a própria biodinâmica diz que o ser humano, ele faz cultura, né? Os animais, eles vivem em massa, eles vivem em grupo. Os animais, sim, têm um comportamento de grupo. Agora, os homens, e quando ele forma uma unidade agrícola, ele está criando a individualidade. E aí, a individualidade, o que é? Ela tem a característica daquele local. Você vai ter uma personalidade, né? Vai ser aquele local, ele tem uma característica própria. Isso Entendeu? me quebra um pouco, pelo fato de eu ser funcionária, né? Ser a agricultora, a pessoa que está ali, que vai viver daquilo ali. Então, assim, às vezes eu fico pensando no caminho mesmo, né? Porque eu sinto que eu aprendi tanta coisa no Brasil e que tem tanta coisa ainda para aprender e, nossa, eu acho que a gente está bem adiantado. E eu acho também que a gente respeita o que a gente tem, que a gente sabe como lidar, sabe? E às vezes eu me questiono se eu não tinha que estar no Brasil, aprendendo junto com os agricultores da minha região e vivendo isso, né? Então, tudo é muito confuso, assim. Bate um pouco, às vezes, a consciência de não estar na minha terra, né? Mas eu acho que esse aprendizado de estar conhecendo novas plantas, outra forma de ver como as coisas funcionam, eu acho que tudo vai me servir, né? Na minha jornada. E eu acho interessante também isso, o fato de que você não faz o jardim, você não está criando agricultura na terra, você está formando o agricultor, o seu eu, a sua personalidade, né? De acordo com o conhecimento que você está captando ali, naquele local. Então, eu acho que quando você evolui, não importa o local que você está, mas você sempre vai ter aquele conhecimento e vai levar para onde você for.
Isso, você vai Então, transformar o meio, né? Você vai. exato. E a gente sabe, né, que quando você. O meio, ele é um reflexo do que está dentro de você. Né? Se você tem luz dentro, se você tem um conhecimento dentro, se você tem uma paisagem interior, uma boa paisagem interior, o seu meio vai estar assim, né? Se você é produtiva, se você você vai produzir. Né? Então não é o meio, porque muitas vezes a gente que faz o meio, um homem forte, né? Isso que ensina a antroposofia, um homem forte, né? Com o eu bem formado, ele vai criar as condições daquele meio. Ele vai fazer aquele meio, não o meio vai abalar ele, né? Ele vai sobrepor ao meio, né? No sentido de que ele vai colocar a vontade dele em cima daquilo. Então, se o meio é um meio inóspito, é um meio aparentemente até um meio. Se você está num meio degradado e você é um eu que tem luz, é um eu que não é degradado, é um eu que é produtivo, você vai transformar aquele lugar que é degradado em produtivo. E ao contrário, pode ser verdadeiro. Se você está degradado por dentro, você está sem luz por dentro, você vai pegar um lugar que tem luz, um lugar que não está degradado, e você vai degradar aquilo lá. Por quê? Porque o meio é um reflexo do eu, do ser humano que está ali, entendeu? Então é ele que vai fazer, é um espelho daquilo. Então você quer conhecer, não é? A gente conhece a árvore pelos frutos dela. Então, é isso que ensina a antroposofia. Então, assim, esse é o lado legal que eu gosto muito da biodinâmica, que é essa parte espiritual, né? A gente trazer a parte da espiritualidade, né, nas nossas atividades. E como você está falando, nós estamos bem além, nós estamos com passos à frente. Você está trabalhando aí, está além da parte física, né? Você está aí na parte metafísica, trabalhando com a parte eletromagnética. Você já está aprendendo aí e aprendendo, além de aprender, você está praticando. Tô tentando. Mas você já está praticando, já está até tendo resultados, né? É um avanço enorme, né? Praticando essa parte, né, mais da coisa que transcende a matéria, né? Então, isso daí já são passos enormes. E mostrando que esse é o caminho, sabe, Luciano? O caminho futuro é esse, né? Nessa confusão, também estou trabalhando outras questões pessoais, como trabalhar no coletivo, né, ser funcionária, e Uhum. ser de acordo, conhecer o clima, conhecer as épocas, porque eu estou perdendo time. E, e para o próximo ano eu já sei que vai ser um pouco diferente, né? Uhum. Também aqui eu consegui achar uma fazenda de cervo, um Olha menino que do legal. trabalho achou, ele que ligou, porque eu também tenho dificuldade com a língua, Uhum. e, e foi interessante pensar na questão do cervo como um animal sendo da floresta e está sendo criado em cativeiro, né? Como isso vai interferir na bexiga, como a energia vai chegar no terreno. Já que a gente tem um cervo que visita a agricultura e come a produção, também tem esse lado. Entre Entendi. esse cervo que não prejudique a nossa cultura, para que ele Uhum. continue lá, trazendo esse equilíbrio da floresta, né? Uhum. Então, são vários desafios, assim. Essa é outra coisa que a gente tem que ver, né? Você veja, o Rudolf Steiner ele fez um curso e ele colocou as ideias de acordo com o ecossistema dele lá, né? Lá de lá. Então, é a mesma coisa, ele fez baseado no ambiente que ele estava ali. Então, a gente tem que se questionar e diante de uma realidade que você está falando, por exemplo, que nem você falou, o cervo não era preso, o cervo era solto, né? Então, era outra realidade. Então, a gente tem que ver isso e sempre que eu bato nessa tecla, né? A biodinâmica, às vezes, ela trava por causa disso, porque ela pegou uma receita, ela está pegando uma receita e está querendo implantar, né, num local que talvez não seja o local ideal. Então, a gente está aberto, né, para isso que você falou, esse tipo de questionamento, né? Mas eu penso assim, ô Roberto, a biodinâmica ela veio de algum lugar, porque a agricultura é milenar. Não é à toa Uhum, que a fazenda se chama Demétre, né? Que é em uhum, homenagem à deusa. Então,
o Rudolf Steiner, ele foi na fonte, ele achou uma fonte, Um e essa absoluto, né? fonte Ele já foi mais no absoluto. existia, né? A mesma coisa a questão dos indianos, com a relação que eles têm com a vaca, que é sagrada. Uhum. Essa fonte já estava lá. Eu vi um vídeo muito legal que o cara dizia que a vaca, ela já existia antes do universo e que os indianos, com a sua sutileza, conseguiu captar isso e trouxe isso para a santidade mesmo. Tanto que a vaca é o animal sagrado na Índia. E eu pensei nisso, eu achei muito interessante como eles já tinham feito essas observações e o Steiner também teve esse feeling, sabe? Uhum. Então eu Uhum. acho que a gente tem que se conectar também com essa essência para que a gente consiga captar todas as energias que estão à nossa volta e que passaram nesse mundo ao longo dos tempos, né? Uhum. E Uhum. ver também as mudanças e a desconexão que o ser humano fez com a Terra e com o universo. Uhum. Então, eu acho que a É, gente tem que valorizar os índios, tem que valorizar a nossa cultura, tem que sim. valorizar todos os continentes que trabalham, cada um à sua maneira, né? A Uhum. prática da agricultura. Uhum. Mas a biodinâmica em si é uma coisa absurdamente fantástica de É, estudar, ainda é, mais estando aqui na Europa, tendo acesso sim. a esses elementos que o Steiner conseguiu trazer, assim como o Hahnemann trouxe, Aí, que para aí tá mim tá vivo, né? outro feeling. Você tá respirando esse É, ar, né? Aí tá mais. exato, Que bonito. tá tudo, né, aflorado. Né? É verdade. Quando o que aconteceu? Esse pessoal acessa, né? O Lostein, o Hahnemann, eles acessam arquétipos, né? E arquétipos são absolutos, né? Assim, não é pelo. Os arquétipos, sim, eles vão funcionar em qualquer lugar, né? Porque são arquétipos. E arquétipos são energias antigas, como você falou, né? São tipicamente antigas. Então, realmente, a gente acessando os arquétipos, como eles acessaram, e a prática da biodinâmica, e o próprio homeopatia, você está sempre trabalhando com arquétipos, né? Símbolos, simbologias e tudo mais. E isso tem uma força enorme, né? Então, realmente, a gente vai estar usando isso. Mas o que é importante é que isso a gente tenha esse senso, né, de não fazer automático, mas saber por que você está fazendo, né? Então, por que que a gente está aplicando isso? Senão a gente tende aí a estar, né, equivocando em alguns aspectos. Como aconteceu aqui no Brasil, por muito tempo a agricultura tem alguns equívocos, justamente porque tentou pegar receitas prontas e implantar, né? Então precisou de vir uma Primavera, por exemplo, para falar, olha, vocês estão aí, e se não fosse o trabalho dela, a gente estava gradeando, eu acho, até hoje o solo aí, não existia plantio direto aqui no Brasil, eu acho, ou estaria começando agora, não sei, estaria bem atrasado, assim, né? Então a gente tem que ver aí. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, assim, a gente vê, né, esse pessoal que trouxe nós estamos aí na frente disso, né, de realmente ainda a força do veneno, do agrotóxico, das indústrias, né, dessa agricultura aqui no Brasil, cada vez mais, não sei se você está tendo notícia aí, mas recordes e recordes de agrotóxicos, né? O maior produtor de agrotóxico ainda, né? Transgênicos aumentando cada vez mais, né? Ou seja, ainda tem um movimento muito grande nessa área aí. Mas a gente sabe que muitos problemas estão acontecendo por causa disso, né? Então, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande aí, né? E de estar, né, mostrando esse outro lado. E eu acho que você aí, nada é por acaso, viu, Luciano? Então, eu acho que você tem uma missão aí. Eu acho que você deve saber disso, né? Eu acho que
você tá aí, né? Sair do Brasil, ir para aí, tá aprendendo tudo isso daí. Isso aí tá claro que existe aí algo missionário, aí é algo que você tem uma missão aí, você tá aí para depois, de repente, né? Ou trazer alguma coisa aqui para o Brasil depois, ou trazer as coisas daqui para aí, né? Então, eu acho que você sabe disso. Então, que isso seja aí uma motivação, né? Um privilégio seu. Eu acho que é um privilégio você ter essa missão tão nobre aí, essa passagem, estar passando por isso na sua vida. E eu acho que ainda vai render muitos frutos para nós aí. Esse trabalho que você está fazendo, acho que é importante para muita gente aí. Então, força aí, eu quero desejar força para você aí. Obrigada. Né? E eu acho que poucas pessoas eu conversei assim sobre já tá conseguindo aplicar a homeopatia, tá conseguindo aplicar a radiestesia, né? Já tá conseguindo ter resultados, né? Então, eu acho que você está num passo muito para frente aí e eu acho que você tem muito a acrescentar para todos nós, tá bom? Eu agradeço. Obrigada, Roberto. Então, tá bom. Então, bom trabalho para você. Manda contatos, vai mandando notícias. Pode deixar. Tá bom? E o que Tá você tiver bom. dúvida, você tem mais alguma dúvida? Você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, acho que Não? está tudo tranquilo. Eu sempre É. pergunto nos grupos. Você pergunta. Pergunto, revejo, me corrige. Sou Tá, corrigida e tá pergunto de conseguindo, novo. tá conseguindo assistir às aulas? Tô sim, eu assisti a do consórcio, que a gente tem dificuldade aqui. Uhum. A relação sucessão, rotação, foi legal, Uhum. aprender um pouco. E eu fico revendo o tempo todo. Uhum. Principalmente a preparação dos preparados. Sim, Precisa estar sempre revendo, né? é Eu isso. também. Obrigada, Roberto. Então tá bom. Eu estou escutando até uns passarinhos aí. Você deve estar num Essa lugar aí. hora é a hora que eu mais É? gosto do dia, quando o sol começa a se pôr e os Uhum. bichinhos vão para casa dormir. Aqui no Brasil é 4 horas. É aí? Que horas são? 8 da noite, 8h30 quase. E tá começando a escurecer aí? 9 horas, sim. Escurece 9 horas. Ai, ai. 10 quase, Nossa Senhora. no verão. É outra coisa, né? Sim, é bem Entendi. interessante. Então tá bom. Então, Tá parabéns bom? pelo trabalho aí. A gente se encontra mais Tá vezes bom. aí, tá bom? Muito Tchau, obrigado, tchau. viu? Um Obrigada. abração. Tchau, Luciano. Paz.